Coberturas de eventos, jornalismo em defesa da comunidade, com Isaac Cabral, a sua voz no rádio. Muito boa tarde a você, querido ouvinte, você, minha querida amiga de todas as tardes. Por aqui, Isaac Cabral, a gente em mais um programa Melodia Notícias leva até você as principais informações do que acontece em Conquista, na Bahia e no Brasil, com destaque para as notícias locais, muita coisa sacudindo, chacoalhando os bastidores da política, os bastidores da segurança pública, os bastidores da vida social e aquilo que é propalado, aquilo que é cobrado, aquilo que é questionado nas ruas, avenidas, nos bairros. Eu sempre tenho dito, eu não faço jornalismo para a sociedade. E o meu conceito de sociedade civil organizada é importante, eu acho bonito, eu acho importante isso, a representatividade social por setores, mas o meu é jornalismo comunitário. Eu falo para o povão, eu falo para as periferias, eu falo para as comunidades, literalmente falando as comunidades, para os bairros, para os povoados, para os distritos. Porque esse pessoal é quem sofre as mazelas no dia a dia e quem é mais acometido das dificuldades e limitações de várias vezes nos seus mais variados aspectos. Portanto, a mim, depois de 25 anos no rádio, é uma satisfação muito grande retornar cada tarde com a sua audiência, com a sua companhia, a sua confiança, porque escolher ouvir a gente, assistir a gente, interagir com a gente é confiança e a gente só agradece e rompe adiante ao meu lado, tal como nós, desde semana passada. Viemos namorando, foi um namoro, uma tentativa de propostas para que nós conseguíssemos convencê-la a falar conosco. Eu conversei sobre essa pauta com a doutora Ebenezer Fagundes. Doutora Ebenezer, good afternoon, my friend. Direto de Miami, nos Estados Unidos. Abraço grande, viu? Meu diretor e padrinho no rádio, Ebenezer Fagundes, meu padrinho no rádio. Idos de 97, 1997, na rádio que era pirata ainda. Ele me deu a oportunidade, ali eu conheci Sara de Castro e a partir de então nós nos tornamos grandes companheiros. E eu só fui me graduar depois, só fui estudar depois e me profissionalizar depois disso, até a carteira, o registro da carteira, acho que 6, 7 anos depois disso. E sou muito grato a você sempre, meu querido amigo Ebenezer. Nós conversávamos sobre esse projeto, sobre essa pauta. E ele disse, Isaac, sobretudo com as experiências que você tem, dá uma valorizada nessa pauta. E a partir dali eu já comecei a aventar, né, a possibilidade e falei com o SECOM, falei com o secretário e que bom que deu certo. Ao meu lado está ela, já a gente começa a entrevista, mas já com as boas-vindas. Que bom, depois de tanto tempo, secretária municipal de governo, Jane Oliveira, competente, ex-braço de ferro do MDB, bem. Não, pelo amor de Deus, nós somos os 2 ídolos das antigas de 2003, 2004, da equipe do deputado. Nós somos colegas da equipe do deputado federal Coriolano Salles. Fomos correligionários, fomos companheiros daquela campanha aguerrida, na qual o PT não ganhou, nós perdemos a campanha, na verdade. Última semana. Zé Raimundo, eu sempre digo, já entrevistei Zé e falei, Zé, o senhor deputado, o senhor não ganhou aquela campanha, nós perdemos na última semana, 2003 para 2004, e a gente olha 21 anos depois, tê-lo aqui, ter visto o seu avanço, o seu crescimento político, o seu crescimento como pessoa, como profissional. E assim, você está ali, e a vida política é uma vida de representação. Tem gente que leva isso a sério, tem gente que não. E a sua sempre foi uma representação muito forte nos mais variados aspectos. Não apenas no aspecto partidário, quanto no ideológico, porque a Jeane que Conquista conhece é a Jeane que sempre esteve colocando a sua opinião, as suas posições dentro do campo ideológico, o campo ideológico do qual você sempre militou, sempre foi muito bem definido. Então, quem é a Jane Oliveira? Para o público político que a conhece, para o eleitorado, é uma mulher que é bem resolvida consigo mesmo no aspecto político. Então, reencontrá-la depois de tanto tempo e reencontrá-la bem e ainda na política e representando a sociedade é um prazer muito grande. Boa tarde, bem-vinda. Não sei nem como começar, mas vou começar mandando um abraço pro meu amigo Ebenezer, que é um querido, que eu mando as listas de transmissão e ele responde.
E agora tá fora de Conquista, no exterior, nos States. Eu falei, tu volta, Ebenezer. Que a sua casa é Vitória da Conquista. Amém. Vitória da Conquista reconhece, não só na época que ele foi vereador, mas tudo que ele contribuiu para essa cidade. E eu digo todos os dias, Isaac, estou falando de Ebenezer, as pessoas até podem querer cancelar alguém, mas não podem jamais apagar a história e a contribuição que as pessoas deram. Então, nós estamos aqui hoje na Melodia, né? Eu lembro de todas essas lutas, até porque eu acompanhei e acompanho a história de desenvolvimento da minha cidade desde sempre. E é muito bom, Isaac, estar aqui na Melodia. Eu me sinto em casa, me sinto confortável, né? Já algumas vezes eu já estive aqui, em outras com enormes pautas, e é verdade, quando você solicitou que a gente viesse dar a entrevista, eu tinha e tenho que obedecer à normativa da nossa SECOM, claro. Não é? Afinal, nós temos uma competente Secretaria de Comunicação. Alô, Luciana, minha colega querida, Deus abençoe, toda sorte e bênçãos para você, profissional você é e vai dar conta. E agora, sob o comando de Daniela, né, a gente então reforça mais ainda essa coisa do cuidado, até porque quando as mulheres acessam ao poder, eu falei não Luciana, é muito simples. Daniela, gente, é o Dani, desculpa o Dani. É por causa de Lu que saiu daqui? Luciana acabou de sair. Assim fala. Então, a gente tem esse cuidado e eu estou aqui porque a SECOM confirmou a agenda, mas eu não estivesse na condição de secretária de governo, eu teria dado o meu sim no primeiro telefonema, não é? Até porque eu gosto de estar na rádio, eu gosto de conversar com as pessoas e eu também gosto de conversar com a linguagem bastante acessível, bastante popular, sem a coisa, não é, do peso específico do cargo. Então, sou muito grata a todas as histórias que eu vivenciei. Sou também feliz, Isaac, de ver você nesse novo momento. Obrigado. Não é? Nesse momento novo, onde você retoma a sua vida nas suas próprias mãos, e é muito importante que você possa construir isso todos os dias. Obrigado, então, nos bastidores eu dizia que Ebenezer, se ele foi seu padrinho lá atrás, ele está sendo novamente seu padrinho agora. Nós falamos sobre isso, é verdade. E eu tenho certeza, Isaac, que a sua competência, a sua inteligência, a sua determinação, a sua coragem de falar sobre a cidade, nesse seu novo momento, ela ainda vai ficar mais evidente. Que Deus do céu possa te abençoar. Eu tomo posse disso, né? Que tome posse das boas energias e das boas vibrações que eu emano para você aqui, não na condição de secretária de governo, mas na condição de sua amiga, né? De alguém que lhe conhece, que viu tudo, viu sua ascensão, viu sua queda, viu tudo. E eu, que trabalho com ressocialização, digo todos os dias, a gente precisa acreditar no ser humano. Todos nós somos luz e somos treva. Não há ninguém no mundo inteiro que seja apenas luz. Mas não há um ser, por mais escuro que seja, por mais confuso e mergulhado nas coisas que não são boas, que não tenha solução. Porque o Deus que rege a nossa vida, não é? É um Deus do perdão, é um Deus da benevolência, é um Deus que diz assim, você tem livre-arbítrio, Isaac. Livre-arbítrio. É verdade. Todos os dias está aí, você faz as suas escolhas. Eu posso escolher, é verdade. Mas a sua escolha vai lhe dar a exata consequência do que vai acontecer na sua vida. Então, quando a gente escolhe ser do bem, quando a gente escolhe ser ponto de luz, mesmo diante de um cenário difícil, não é? De um cenário onde a gente não cede ao ego e não à essência, ainda assim Deus não nos desampara, Ele não nos abandona, porque Ele, o nosso Deus, não abandona ninguém. E nosso Ézen, que chegou no poder, chegava dizendo com uma frase, Deus no comando. Um dia ele pegou, bateu na minha cabeça e falou, minha filha, se tu quiser, bem com aquele jeito próprio dele, minha filha, se tu quiser uma coisa e a coisa não acontecer, minha filha, quer saber? É livramento.
Então, às vezes, a gente Amém. precisa retomar. É verdade. Retomar alguns ensinamentos, muitos que Johnny! muitos que Cori nos ensinou, muitos que Ezen a mim me ensinou, e a você também que esteve no rádio com ele. Aprendemos muito. né? Com Ezen foram mais de 10 anos. E hoje com Sheila eu tenho a grata e a felicidade de estar no comando da Secretaria de Governo desde Que coisa 2018. linda. Pois é. Desde 2018. E é uma secretaria extremamente Estratégica. complicada, estratégica, por conta da articulação toda que tem que fazer. Mas a gente só colabora porque um governo ele tem que funcionar como um organismo. Não existe uma secretaria mais importante ou melhor do que a outra. A nossa prefeita Sheila gosta muito de dizer isso. Nós precisamos agir como organismo. Organismo. Se eu quebrar o meu pé, por mais que a minha cabeça esteja inteira e o meu coração funcionando, eu vou ter dificuldade. Então, tudo no organismo é importante. E assim, é um governo. Mas essas saudações iniciais ficaram muito compridas, viu, Ebenezer? Mas que bom. Mas é o tempo decorrido, o tempo que a gente não se encontra para poder a gente contextualizar sobre essas coisas, as experiências. Então, para mim, é motivo de muita alegria tê-la aqui. A gente já retorna, tá? Olha, meu amigo Wilson Brasil já mandou um telefone aqui para dentro do estúdio. Manda um alô para Gerson Martins Almeida, seu ouvinte, lá do Parque Santa Cecília em Conquista. Gerson, gratidão do fundo do coração. Não sei se nos ouve pela frequência modulada pelo rádio 87.9 ou pela rede social. Um abraço para Isaac, o homem da comunicação de Conquista. Sou um dos, hoje ao lado de uma comunicadora nata. Um abraço para o Wilson. Brasil, Wilson! Que já pegou muita estrada com a gente também, hein, Wilson? O Wilson da mesma equipe. Tá vendo? É mesmo, Wilson. Tá pensando? Eu conheço as histórias. Um abraço grande. O Wilson é das pessoas queridas. Eu comecei. Muito. Ele foi uma das pessoas que me influenciaram em 97, 98. Na segunda rádio, que era a Rádio Pirata da Dr. Clóvis Assis, então vice-prefeito de Guilherme, na Rádio Líder FM, na época da Rádio Líder. Foi. Um abraço grande pra você, meu querido amigo Wilson Brasil. São 14 horas e 23 minutos. Eu vou começar o programa aqui, não vou nem dar destaque. Falando sobre aquilo que nós comentávamos e que nós conclamávamos já desde segunda-feira. Final de semana ocorre aquele triplo homicídio na cidade de Ilhéus, a cidade impactada, ficou horrorizada com aquilo. Eu já disse, isso é experiência dos meus 25 anos enquanto profissional, 7,5 eu estive no jornalismo policial. Então a gente pega os trejeitos, a gente pega a filigrana desse lance dos chamados modus operandi, das linhas investigativas, de acordo com o modo como o crime foi cometido. E ali aí eu soube que o doutor Helder de Ladi, titular da Delegacia de Homicídios de Ilhéus, da 7ª Coordenadoria de Polícia do Interior, Dr. Helder, ele já tinha dito que eram várias equipes em várias linhas, crime passional, crime de mando com execução, e tinha mais uma outra. Na verdade, latrocínio foi descartado totalmente porque não levaram sequer os celulares das vítimas. A carteira com dinheiro estavam com as vítimas. Foi um crime cometido com requinte de uma crueldade enorme, que um crime cometido por arma branca, ou seja, por faca. Quem viu as fotos, eu recebi de colegas jornalistas. Uma coisa horrenda, uma coisa triste, uma coisa como aquela não podia nunca nem chegar para a família, para os familiares, dada a brutalidade com que foi praticado. Sábado, domingo, segunda-feira, e o doutor, Sua Excelência, e aí com todo respeito, mas quem me conhece sabe, eu tenho posição e defendo aquilo que penso, defendo aquilo que sinto. O doutor, Sua Excelência, o governador Jerônimo Rodrigues, não deu uma declaração em nenhum blog do estado da Bahia dizendo que sentia muito, que se consternava, que se solidarizava com os familiares das vítimas. 2 de Ilhéus, uma de Conquista, que é Alexandra, da família Cisat, daqui de Conquista. Terça-feira chega, quarta-feira chega, aí quando foi terça-feira eu acendi aqui. Quarta-feira pau de novo, mas quarta-feira já vi que os delegados já iniciaram, inclusive o doutor Marcos Vinícius, grande abraço, meu querido amigo, de quem fui assessor, estive no mandato dele também, cara competente, comprometido com a segurança pública. E doutor Marcos já publicava, por exemplo,
status e stories das redes sociais deles, o contato, os telefones e solicitando, já com uma propaganda, uma pecinha que a Secretaria de Segurança Pública fez para quem soubesse, e um contato para que as pessoas passassem informações com as garantias de que não apenas as informações, o teor, bem como a identificação, seria mantida em sigilo. Já vi uma movimentaçãozinha por parte da polícia investigativa, que é estadual. Mas me incomoda ainda não ter ouvido do governador nenhuma única manifestação. Isso é gravíssimo. E aí eu quero imaginar, e aí detalhe, Isaac, você está sendo partidário. Não, nem falei que o governador é do PT. Você sabe que eu não falei que o governador é do PT. Não falei. Eu estou aqui dizendo que um governador que foi parido por uma mulher e que é casado com outra e que provavelmente tenha filhos e que de repente possa ter uma filha, mas que foi educado por mulheres, por professoras, porque os meus professores, tal qual o Sr. Isaac Newton, e aí detalhe, o Jeane, até hoje, onde eu estiver, se eu avistar, se eu reconhecer um ex-professor meu, eu faço cumprimento público, eu vou e honro, dou um abraço, faço fotografia. Isaac Newton disse assim, ó, benditos são os mestres nos ombros dos quais eu me apoiei. E é verdade, ninguém se torna nada se antes ter alisado o banco da educação até chegar ao banco da ciência, que é o acadêmico, e então romper social a partir da profissão que exerce. E aí eu não vi nada. Hoje é quinta-feira e ainda nada. Eu vi uma coisa pior. Gente, como é que pode a coisa dessa, Jane? Ontem, em Lauro de Freitas, um marido assassinou a esposa na frente das filhas com martelo. Soube disso. E Meu. ele praticou um feminicídio com as pessoas gravando. Você viu e aquelas colocando imagens? na rede social um momento Na sacada? Que sacada. coisa horrível, Jane. E aí a gente fala da doença da Bahia. Eu sei que a pauta não é essa, mas eu não posso me furtar de, a partir desse comentário, dizer que nós estamos em estado de calamidade. Calamidade pública. No que se refere à segurança pública na Bahia. Na verdade, nós temos Né? uma situação de insegurança pública. De insegurança. A prefeita Sheila costuma dizer, e eu repito, Vitória da Conquista é uma ilha de segurança, Aplaude isso aí, por favor, produção. cercado de insegurança. Os índices de Vitória da Conquista não é especificamente por um fator, mas por uma articulação de ações que nasce, inclusive, da nossa Guarda Civil Municipal, Exatamente. que ESA instala aceita o desafio na campanha de 2016 e que vai instalando e que a prefeita Sheila dá a forma necessária, porque é muito importante dizer. Alô, meu amigo Capitão Lemos. Competente, estava viajando pelo menos até ontem, e tá vindo até a próxima quarta-feira para falar com a gente sobre a nova sede e sobre o aniversário, sobre esse momento novo por que passa a Guarda Municipal de Conquista. A Guarda recebe a sede da Guarda, um nome honroso Erzen Guzmão. de Erzen Guzmão. E a gente disse que a gente só morre quando morre na memória. E Erzen é um imortal, não é? Ele não vai morrer porque o que ele fez em Vitória da Conquista por 4 anos, ninguém fez em 20, tá? Então nós vivemos, como diz a nossa prefeita Sheila, numa ilha de segurança. Então a gente vê indicadores terríveis em Jiquié. A gente viu eu vou dizer feminicídio não pela característica mas 3 mulheres mortas, elas saindo para passear na praia, não é? Todos os aspectos são horrendos. Isso destaca a vulnerabilidade em que nós, mulheres, estamos sujeitas. Eu disse isso, eu tenho um filho de 15 anos Então, não de é idade. apenas por conta Tenho de que medo não foi como o pai de marido. que minha filha vá à padaria da esquina. Isso, mas a gente precisa fazer uma reversão sobre isso. E quando a gente está cobrando do governador Jerônimo que ele se manifeste, mas mais do que se manifestar, que os resultados e que as investigações deem consequência, nós estamos falando que a impunidade não serve, né? Todo mundo pode errar? Pode.
Todo mundo pode pagar seu erro? Pode, mas precisa pagar. Quem fez, qualquer coisa que tenha feito, precisa pagar. E pagar dentro dos rigores da lei. É assim que eu acredito e eu acho que o governador Jerônimo, ele precisa responder a Bahia como um todo. Esse crime ontem de Lauro de Freitas, esse crime reforça a insegurança das mulheres da Bahia. Sabe o que eu imagino, secretária? É que o governador está tão acostumado com os índices alarmantes e o que as facções Banalizou, têm feito na capital e na região metropolitana, Banalizou. que parece que o que aconteceu ali em Ilhéus tá É mais muito um. baixo. É mais um. É menor do que o que tem acontecido lá. Então ele nem se manifesta, porque ela tem coisa pior. Mas não é assim. Mas, gente, como é que pode? Mas por que eu estou destacando isso? Porque ontem, dia 20, a Polícia Civil teve acesso a novas imagens que mostram possíveis envolvidos no crime. Os registros captados em pontos estratégicos de lá, em volta da Praia dos Milionários, repare só, estão sendo analisados pelas equipes de investigação para auxiliar na identificação dos suspeitos. Era uma área de mata, fundo da ABB, a gente já sabe, já falei isso aqui. Comoção em Ilhéus, comoção em Conquista, comoção na Bahia toda, comoção no Brasil. Agora, a gente quer mais do que isso. A gente não quer só aspectos que são pontuais, específicos, separados. A gente quer uma resposta com identificação, com a prisão imediata destes monstros que acometeram as 3 mulheres, uma menina de 20 anos de idade, ao lado da mãe. Bárbaro. Educadoras. Não tem palavra para descrever a barbaridade do que aconteceu em Ilhéus. Pronto. E os indicadores são assim. Enquanto a gente está aqui dando essa entrevista, uma mulher está sendo vítima de violência. E é bom que nós estejamos aqui ainda nesse agosto lilás, que é o mês do combate à violência contra a mulher. Coisa boa, outro aplauso, por gentileza, meu queridinho.com.br, Cauã. Mês de violência contra as mulheres, agosto lilás. Isso. Quem fala assim? Isso aí, não, isso aí é meia dúzia de aplausos, bota aquele aplauso robusto, substitui isso aí, Amiga, deixa ele falar uma coisa. A secretária Viviane, ela pode ser convidada para vir aqui e ela vai falar muito bem sobre essa pauta em específico. Viviane Ferreira Oliveira, meu amigo Edivaldo. Dos antigos. Das antigas. Um outro decano A do gente MDB. só tá falando dos outro antigos. decano do MDB. Não, porque esse povo antigo era um povo comprometido mesmo, era um povo bom de política, era um povo guerreiro demais. Viviane é uma referência. Um guerreiro demais, tá? Vou trazer a senhora aqui, viu, secretária? Gratidão. Eu vou agora concluir essa abertura do programa para a gente poder entrar na pauta com a secretária para poder falar sobre a denúncia que a vereadora Viviane fez ontem de que na casa de acolhimento que é mantida e administrada pelo governo municipal, tem casos de denúncias de estupro, de abuso sexual, de abuso psicológico, etc. Um colega jornalista, de imediato, para sair na frente, disse que o secretário estava evitando jornalista. Olha a conquista. Me deixa me posicionar. E tem mais. Só não admite posição quem não a tem. Tanto quanto só não muda de opinião quem não a tem. Quem não tem uma. E eu tenho. De modo que eu quero dizer de modo muito claro aqui, que quem conhece Sheila Lemos Andrade, enquanto mulher, enquanto família, enquanto gestora do particular, do patrimônio dos Andrade, que foi a vida toda, enquanto gestora do setor representativo do comércio da Câmara de Dirigentes, lojistas da CDL, eu estive com Sheila ao longo desses anos todos acompanhando ela, e eu fui a primeira pessoa sentada onde a senhora está a dizer: Sheila, ela tem perfil de prefeita e será a próxima vice-prefeita. Muito antes de começar a falar. Aí um dia encontrei com o Wesley, ele me fazia aquela pergunta assim: menino, quem foi teu mestre? Menino, vem cá, por que você tá falando aquilo? Quem é que... Vem cá, tem alguém conversando sobre isso? Eu falei, não, é o perfil. É assim, assim. Mas você tá falando porque ela é filha de Dona Irma? Eu falei, não, de repente também por isso. Mas não é que aconteceu depois? Quem conhece Sheila sabe, quem conhece Sheila, das antigas. Agora, quem conhece Sheila sabe agora? Que viu a carga que ela recebe nos ombros com o falecimento do nosso querido imortal Wesley. A administração que fez,
o modo como ela avança, conquistando a confiança da comunidade conquistense. Não foi só a sociedade, da comunidade conquistense. Mais de 116, quase 120 mil votos. Numa vitória esmagadora em primeiro turno. Quem conhece Sheila, conhece o compromisso que essa mulher tem com a verdade, com a transparência. Sheila é uma mulher séria. Sheila é uma mulher séria. De imediato, e tem mais, se doutor Michel, que é outro querido, um homem que enquanto secretário de Desenvolvimento Social, e aí com a participação importantíssima da administração municipal, porque este é um dos setores que mais chacoalham a sociedade. É o que chacoalha o povo. E o que é povo? O povo é quem está na periferia, quem mora nas comunidades e é quem gera voto. Mas tira o aspecto eleitoral, vamos para o aspecto administrativo, que é importante ter uma atenção voltada para o social. E a administração Gerson teve, e Sheila manteve, e ainda ampliou isto. Michel é comprometido, e eu não tenho dúvida que ele abrir sindicância de imediato e estabelecer e tomar todas as providências e se dispor agora a tomar todas as providências que são cabíveis. Michel já faria isso. Se não deu entrevista ontem de imediato, se não fez isso de imediato, foi pela prudência, para a tomada total de conhecimento, para que ele fosse ainda mais comprometido e ainda mais responsável do que já é. Só fazer uma correção. Pois não, minha irmã. Eu, na condição de secretária de governo, não posso ouvir você dizer isso e não fazer uma correção do tempo. Em verdade, esse caso já estava sendo tomado providências. Sim. Já estava na corregedoria. Olha aí. Agora, ninguém ia colocar uma situação dessa em blog. Claro. Eu acho que o político que faz uma coisa dessa, que procura ganhar links e clicadas em torno de sensacionalismo, está agindo com irresponsabilidade naquilo que tange a assistência social. E quero dizer, não sou Michel, ele poderá depois falar muito melhor do que eu, mas tenho certeza absoluta que a prefeita Sheila jamais permitiria isso. Por isso, jamais, eu lhe afirmo que todas as providências foram anteriores. E que que coisa boa, que coisa. Gente, isso aqui é fonte oficial. É a secretária municipal de governo que está lá ladeando, não apenas todo o staff de administrativo, os secretários e a própria gestora, os gestores, doutor Alain e Sheila, é quem está falando, porque ela testemunha isso, ela vivencia isso. Então existe um protocolo, um fluxo, nós somos referência na questão da escuta protegida, nós somos referência em assistência social desse município. É importante dizer que o povo que faz crítica e procura blog e planta notícia, primeiro teria que se certificar se havia ou não um procedimento interno. Vitória da Conquista é uma referência, é um exemplo.